Noite. Boa noite. Atenção, essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em outras mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite. Bem-vindos a mais um café literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e tem como objetivo compartilhar com a comunidade, de uma forma gratuita, psicanálise, literatura e cultura. É uma atividade que ocorre toda segunda terça-feira do mês. E hoje iremos conversar sobre a obra Lisístrata, de Aristófanes, e teremos como convidados o poeta, tradutor, professor de língua e literatura grega da URGS, Leonardo Antunes, e de nossa colega, a psicanalista Heloísa Cunha Toneto. Cada um terá 20 minutos para fazer as suas considerações sobre a obra e depois abriremos para a participação de todos vocês. Com a palavra, então, Leonardo. Muito obrigado, Maria Regina. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder conversar sobre essa peça fascinante de Aristófanes, a Lisístrata. Eu pensei em apresentar a peça primeiramente com um panorama histórico e depois falar das suas características principais de gênero, né? Na relação da comédia velha com a comédia nova e, por fim, falar basicamente por cima de algumas características principais do enredo de Lisístrata e como ela se resolve. Em especial, passando pela caracterização das mulheres na peça e como era a vida das mulheres em Atenas nesse período. Então, começo com um panorama histórico. O pano de fundo de Lisístrata é a Guerra do Peloponeso, que começa com a vitória dos gregos sobre os persas em 480, 479. Os gregos vencem duas batalhas decisivas, uma batalha naval e uma batalha terrestre. A batalha naval em Salamina, com o protagonismo de Atenas, e a batalha naval em Plateia, com o protagonismo de Esparta. E essas duas cidades, então, saem da guerra contra os persas como as duas grandes potências helênicas do período. E cada uma delas começa a criar, na sua zona de influência, uma espécie de império, né? Cada uma delas. Esparta já tinha cidades que atuavam no seu entorno, suas aliadas e cidades satélites sob seu comando. E Atenas começa a fazer algo semelhante com a proposta da Liga de Delos, né? Uma liga de cidades-estados independentes que vão contribuir entre si, ou com dinheiro, com prata e ouro, ou com navios, para continuar uma defesa continuada contra a Pérsia. E não apenas uma defesa, mas um ataque também, né? Inicialmente, Atenas propõe isso de forma bastante clara: nós vamos atacar os territórios controlados pelo grande rei para conseguir restituição pelos danos que eles causaram na gente durante as guerras. Atenas foi destruída duas vezes durante esse período. Duas vezes os persas saquearam a cidade. Então, vocês podem imaginar o sentimento de revanche que existia ali entre os atenienses. E eles, de fato, fazem isso e têm bastante sucesso durante muito tempo, atacando as cidades da Ásia Menor e causando danos ao Império Persa. E perseguindo o exército persa que estava fugindo e conseguindo bastante sucesso nisso. Até, eventualmente, o Egito entrar em revolta contra os persas, os atenienses vão lá para ajudar. Durante alguns anos ainda tem sucesso, mas eventualmente perdem. E com isso acaba um pouco também esse furor de conseguir se vingar dos persas, mas seguem conflitos até metade do século, em 449, quando eles
param essas agressões. Supostamente houve um acordo chamado de Paz de Calhas, mas a gente não tem certeza se ele realmente existiu. E no meio desse período, enquanto eles ainda estavam brigando com os persas, já começa um estranhamento entre Atenas e Esparta, que se intensifica por conta da oposição entre Atenas e Corinto. Corinto era a grande potência naval daquele período, mas Atenas, de repente, começa a emergir como uma potência ainda maior. E Corinto não gosta disso e começa a reclamar com Esparta. E o primeiro problema que acontece é uma disputa entre Corinto e Mégara, uma cidade próxima ao istmo de Corinto. Atenas se alia com Mégara e luta contra Corinto. Eles vencem essa batalha. Só que, eventualmente, os espartanos intervêm, vencem, mas é uma vitória não muito definitiva. E o que acontece apenas é que se mantém o status quo. Atenas devolve os territórios que conquistou, fica só com alguma coisinha ali, e os dois lados aceitam que eles vão chefiar ligas distintas. Então, essa é a chamada Primeira Guerra do Peloponeso, de 459 até 446, 45. No meio dessa guerra, o tesouro da Liga de Delos, que ficava na ilha de Delos, é movido para a Acrópole ateniense. Então, o tesouro da Liga toda passa a ficar guardado dentro de Atenas, no Pártano. E os atenienses decidem que 1/60 desse tesouro vai ser dedicado à deusa. Dedicado à deusa significa, é nosso, a gente vai fazer o que a gente quiser com esse dinheiro. Né? O dinheiro que supostamente era para construir navios e se proteger dos persas, eles vão usar para fazer benfeitorias na cidade, para construir templos, para fazer melhorias, construir ginásios, transformar Atenas numa cidade modelo, na cidade mais magnífica que existia no período. Isso tudo acontece por iniciativa e plano de um homem chamado Péricles, né, que era estratego. O estratego era um cargo de general que você recebia anualmente e podia ser renovado ou não. Não era um cargo oficial, nem vitalício, nem nada do tipo. Mas Péricles conseguiu se manter nesse cargo por muito tempo e conseguiu definir a vida pública ateniense durante toda a sua carreira até a sua morte, em 420 alguma coisa, se não me engano. E ele vai ser a figura definidora desse período e definidora do sucesso de Atenas no começo da guerra. Né? Eles fazem essa paz com Esparta em 446, uma paz supostamente de 30 anos. Mas ela acaba durando apenas 15 anos. E durante esse tempo em que eles estão em paz, algumas coisas importantes acontecem. Primeiro, Atenas reconstrói suas grandes muralhas e liga o Pireu, que é uma cidade portuária, que era o porto de Atenas, liga Atenas com o Pireu com muralhas. Né? Fica tudo protegido por muralhas, desde a cidade, fica toda a cidade cercada e um corredor de muralhas que leva até o Pireu. Essa é uma coisa importante que acontece nesse período. Outra coisa importante que acontece é um fortalecimento da democracia. A democracia foi instituída no final do século VI, com as reformas de Clístenes, que aboliu os sistemas de tribos antigos e definiu 10 novas tribos. Essas tribos não são simplesmente geograficamente apartadas, mas pertencem demos de vários locais diferentes compõem uma tribo. Então, a sua identidade local não é composta apenas pelos seus vizinhos, mas pessoas de outros lugares da cidade também dividem essa mesma identidade com você. E isso dificultava que senhores locais tivessem muito poder sobre as pessoas. Essa foi uma das primeiras reformas importantes de Clístenes no final do século VI, na entrada ali do século V. O Solon vai fazer reformas importantes também, dando mais participação para as pessoas mais pobres chegarem em cargos mais altos políticos, e o Péricles vai fazer as reformas finais, digamos assim. E uma coisa importantíssima que o Péricles faz é pagar para as pessoas participarem dos cargos públicos. Os cargos públicos eram sorteados, todo mundo podia ocupar a maioria dos cargos, a não ser os mais elevados, que esses sim, você tinha que ter um tanto de riqueza para ocupar, mas e cada vez mais esses cargos também puderam ser ocupados por pessoas de castas mais baixas. Né?
E as pessoas que ocupavam cargos e que participavam das assembleias recebiam, então, pagamentos. Recebia pagamento para ir para o teatro também. Então, toda a vida pública era fomentada com o Tesouro Ateniense. Isso é muito importante. Por quê? Porque, a partir desse momento, como você estava pagando para as pessoas exercerem sua cidadania, só passou a ser entendido como cidadão aquele que era filho de pai e mãe ateniense. Então, a sua identidade como ateniense, e você casar com uma ateniense, você ter certeza que seus filhos são atenienses, passou a ser alguma coisa muito importante e mais controlada do que era ainda. Se uma mulher comete um adultério, de repente você pode pôr em xeque se os filhos dela são atenienses mesmo ou não. Então, houve um cercamento e um policiamento ainda maior em cima das mulheres por conta disso, por conta de você ter que garantir que a sua mulher é fiel e que seus filhos são seus filhos mesmo, senão eles de repente não vão nem ter cidadania. Enfim, houve essa paz de 15 anos, mas depois ela é quebrada novamente com o problema de Corinto. Corinto pede para Esparta acabar com aquela paz e começar a atacar Atenas, e eles fazem isso. Eles começam a lutar entre si, mas não diretamente, lutar com seus aliados, né? Mais ou menos como a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, alguma coisa assim entre Espartas e Atenas. Todo ano os espartanos vão, invadem a Ática e queimam os subúrbios de Atenas, as partes rurais de Atenas, mas não tentam sitiar a cidade porque não tinha como. Então, eles causam bastante problemas em Atenas, e os atenienses são obrigados a todos se proteger dentro das muralhas, e a comida passa a ser trazida de fora, importada de navio. E numa dessas importações de grãos, vem um lote de grãos contaminados, e isso causa uma peste na cidade. E a peste mata uma quantidade absurda de pessoas, a tal ponto que os próprios espartanos param de atacar Atenas porque eles ficam com medo de pegar a peste. Isso acontece ali por volta de 420, se não me engano. E o próprio Péricles acaba morrendo por conta dessa peste. O Tucídides descreve os efeitos dela, é uma coisa bastante horrível. Hoje supõe-se que foi tifo, mas não se tem certeza do que foi. Bom, eles continuam mesmo assim com a guerra, mesmo depois da peste. E o ponto final da guerra acaba acontecendo quando eles decidem enviar uma expedição para Sicília, por ideia do Alcibíades, que era parente do Péricles, e um cara muito bonito, muito carismático e muito oportunista e carreirista. E não vai dar tempo de contar todas as histórias dele, mas é uma figura divertidíssima. Ele propõe essa expedição para Sicília, que quase dá certo, só não dá certo porque ele próprio é forçado a fugir de lá, porque ele tinha um processo jurídico contra ele, e ele acaba virando casaca para os espartanos e conta para os espartanos como vencer os atenienses. E aí os espartanos vão lá e vencem a batalha que estava quase ganha na Sicília. Acaba em desastre total mesmo. 10 mil hoplitas atenienses morrem, 30 mil remadores morrem, e eles perdem dois terços da frota deles. Isso acontece entre 415 e 413, ou seja, isso acontece exatamente antes do Aristófanes apresentar Lisístrata em 411. Então, o pano de fundo de Lisístrata é um desastre completo. Você passou a cidade que passou por uma peste, em que morreu grande parte da população, e depois uma cidade que perdeu 2/3 da sua frota de navios, perdeu 10 mil cidadãos, cidadãos de classe média para cima, né, que são os hoplitas, e 30 mil remadores, que são ou estrangeiros ou pessoas muito pobres. É um desastre completo. Esse é o pano de fundo de Lisístrata. E Atenas está prestes a perder a guerra. Ela vai perder a guerra logo depois, em 404. Enfim, isso tudo para dar esse pano de fundo. Agora a gente tem que pensar na situação da mulher ateniense. Ela vive em casa, em especial a mulher ateniense mais rica. A mulher ateniense pobre acaba tendo que ajudar o marido na lavoura e tem uma vida muito mais próxima do que do homem. Mas a mulher ateniense rica, ela fica dentro de casa. Ela só sai de casa acompanhada, com o rosto coberto por véu, e para participar de rituais religiosos, ou com funeral, ou algum ritual para alguma deusa, para funções desse tipo. A mulher ateniense, ela vive num estado de eterna minoridade. Ela nunca pode
ser dona de nada, ela não tem como ter propriedade, ela não pode nem dar testemunho de nada. Se acontece um crime e a testemunha é a mulher, ela não vale nada o que ela disser. Se você tiver um escravo junto, você pode torturar o escravo para o escravo dar testemunha, mas a mulher, nada que ela te disser vale. Esse é o absurdo da situação da mulher em Atenas. Para a nossa cabeça é maluco isso, né? Como é que pode uma coisa dessa? Mas é como funcionava. E uma coisa que exemplifica bem essa situação é na oração fúnebre do Péricles, transcrita ou reinventada pelo Tucídides no livro dele. O Péricles diz para as mulheres, né? Depois de uma grande desgraça, ele faz essa oração fúnebre para os mortos e dá conselhos para a cidade, e para as mulheres ele diz algo assim: quanto menos falarem e quanto a vós, mulheres, quanto menos falarem de vós, bem ou mal, mais virtuosas sereis. Ou seja, para a mulher ateniense, o melhor é ser invisível, não ser nem bem falada nem mal falada. Bom, de fora isso, a gente tem preconceitos gerais contra a mulher que são vistos na peça. Os gregos tinham a ideia de que o homem é seco, o homem é intelectual, é capaz de controlar seus sentimentos, e a mulher é o oposto. A mulher é úmida, a mulher é lasciva, ela não tem controle sobre seus desejos, não tem controle sobre a sua vontade de comer, nem sobre a sua sexualidade. Uma vez despertada, essa sexualidade ela é insaciável. E um bom exemplo disso é o mito de Tiresias, o adivinho tebano. O Tiresias, num determinado momento da vida dele, ele virou uma mulher. E depois ele volta a ser homem, no mito lá dele. E o testemunho que ele dá é de que no prazer do sexo, das 10 partes do prazer do sexo, uma pertence ao homem, 9 pertence à mulher. Essa é a ideia que os gregos tinham, né? Que o sexo era muito mais prazeroso para a mulher e que a mulher era insaciável. Há outros mitos que mostram esse preconceito dos gregos com as mulheres. A gente pode pensar no mito de Pandora, né, que já dá para a mulher uma origem diferente do homem. O homem não é criado junto com a mulher é criada separadamente, e ela vem como uma punição para os homens. É uma punição dos deuses para os homens, a mulher. Bom, isso acho que já dá assim um pano de fundo do que está acontecendo aí nessa peça. Essa peça do Aristófanes, todas as peças dele pertencem à comédia velha. E a gente tem essa oposição entre comédia velha e comédia nova. A comédia velha é fruto da democracia ateniense. E ela só faz sentido dentro da democracia ateniense. Ela é muito inventiva, né, tem muita fantasia. A gente vê na peça essa greve de sexo, né, uma coisa fantasiosa. Em outras peças, a gente vê coisas mais fantasiosas ainda. Nas aves, por exemplo, eles resolvem ir procurar o reino das aves, porque a cidade de Atenas está muito ruim. Nos Acarnenses, o cidadão descontente com a guerra resolve fazer um tratado de paz com Esparta só para ele e para a família dele. Então, é sempre uma coisa um pouco de nonsense, faz parte da comédia velha. E a comédia velha é tópica e política. Ela lida com os problemas do dia a dia, com os problemas do agora. Então, muitos políticos são nomeados dentro dessas peças, pessoas comuns são nomeadas, coisas realmente do cotidiano da cidade naquele momento, e questões prementes para o dia a dia da vida pública. Em oposição com a comédia nova, que vai ser o modelo para as comédias romanas também depois. A comédia nova vai lidar mais com tipos prototípicos e histórias mais pé no chão, quase uma comédia romântica. O modelo da comédia nova é um casal que quer ficar junto, mas tem alguma figura mais velha que quer impedir. Basicamente esse é o modelo assim, para todas as comédias da comédia nova. A gente tem como exemplo dos gregos o Menandro, tem uma peça dele que sobrou, e é exatamente essa a história. Bom, fora isso, a gente vê em Lisístrata os nomes cômicos das personagens, né? Os nomes são todos nomes que têm sentido. Lisístrata é aquela que dissolve o exército. Calonice é a bela vitória. Mirrina é um nome que remete à vulva. Cinésias é um nome que remete a pênis, ao ato sexual. Então, eles são nomes cômicos, né? Nomes que têm sentido, são engraçados. E o que acontece
nessa peça é que a gente vê uma sobreposição do mundo doméstico no mundo público. Para os gregos, isso eram mundos bem distintos, né? O mundo, o mundo da polis e o mundo do oikos, né, da casa. E o que acontece é uma inversão nisso, né? As mulheres que têm o domínio do oikos, da casa, elas de repente elas têm o domínio do mundo público. E o Aristófanes brinca, como que seria isso? E devia ser muito engraçado para eles na época, porque não fazia o menor sentido, era um nonsense aquilo. Seria equivalente hoje se a gente chegasse a um ponto na nossa política que a gente está tão descontente, a situação está tão ruim, que a gente põe as nossas crianças para gerir o país. Seria um absurdo semelhante. E mesmo que desse certo, as crianças usassem a lógica das brincadeiras delas e fizessem algo bom, a gente ainda assim ia achar só engraçado e bizarro. É mais ou menos isso, mais ou menos dessa forma que os gregos deviam imaginar isso sendo mostrado para eles naquele momento. O teatro, inclusive, a gente não tem certeza se as mulheres podiam participar dessas apresentações, se elas podiam assistir, mas todos os personagens que estão em cena são homens, né? São homens com máscaras, as mulheres não podiam ser atrizes. Mas hoje em dia supõe-se que talvez algumas mulheres pudessem assistir às peças. E eu tinha um trechinho que eu queria mostrar, apontar, que é sobre essa lógica, né? Que as mulheres vão dominar a cidade, primeiro com a greve de sexo, depois tomando o Párteno, onde está o tesouro da cidade, e aí vem um conselheiro para tentar dissuadi-las e prendê-las, e elas entram em uma disputa e começam a explicar como é que elas vão governar a cidade, e elas começam a usar as lógicas dos trabalhos delas, no trabalho de tecelagem. Isso é bastante interessante. E, bom, eu vou já concluindo, porque já deu o meu tempo. Eu queria falar também sobre outra questão importante da tragédia antiga, que é a constituição dela dos coros. O coro da tragédia era um coro de 12 cidadãos, e o coro da comédia é um coro duplo, né? Um coro de 24, são 2 semicoros. E a estrutura básica dela é que esses semicoros eles entram em palco no párodo, que é uma parte importante da comédia, em que eles entram cantando, e esse momento é bastante esperado, porque costuma ser bem deslumbrante. E a partir disso a gente vai alternar episódios e cantos do coro. E muitas das peças, das traduções que a gente pega, elas muitas vezes não têm marcado, né, o que é o canto coral, mas o canto coral era uma parte importante dessas peças. E então a gente tem alternando entre episódios e cantos do coro. E esses cantos do coro no meio da peça constituem o agon, então, o embate. Esses dois coros distintos vão brigar entre si, às vezes literalmente dando porrada um no outro. Assim, era comédia física bem baixa, cheia de escatologia, termos sexuais. Bom, vocês devem ter lido a peça. É uma comédia, tipo, baixa mesmo. E tem um determinado momento da peça em que os dois coros fazem as pazes, se juntam, e a partir disso a gente tem a parábase, em que o coro se dirige para a população e quebra a quarta parede e dá conselhos para a cidade. Na Lisístrata isso não acontece tanto, não. Aristófanes não dá nenhum conselho a partir da sua própria visão, mas em outras peças ele faz isso. Então tem esse momento de reconciliação, e esse momento de reconciliação é fortalecido ainda na Lisístrata com a figura da própria reconciliação, a deusa que aparece, e a Lisístrata a coloca despida e age como uma espécie de cafetina para vender a reconciliação entre as duas partes que precisam fazer as pazes. E isso tudo segue um modelo padrão que o Northrop Frye, no meados do século passado, colocou para a comédia. Ele diz que comédia funciona do seguinte jeito: você tem um mundo imperfeito, mas estável, alguma coisa acontece, e esse mundo imperfeito, mas estável, fica fora de ordem. E aí você tem que agir de alguma outra... Acontecem coisas que chegam numa reconciliação para a criação de uma ordem melhor. E isso é literalmente Lisístrata, né? Até o ponto que reconciliação é uma personagem em cena, né? De tão prototípica que é essa comédia, quão bem ela ilustra esse ponto. Eu vou parar por aqui, teria mais coisas para dizer, mas não vai dar tempo. Depois, de repente, a gente conversa. Obrigada, Leonardo. Muito interessante as suas colocações.
Passamos a palavra, então, para a Heloísa. Ah, obrigada. Obrigada, Leonardo. Foi ótima a tua introdução, me clareou, inclusive, algumas coisas, porque eu também fiz uma pesquisa, né? Eu achei que tivesse que fazer uma pesquisa para poder ler e entender um pouco mais o que se passava, né? Algumas coisas eu já tinha, principalmente assim, ó, o que eu sobre o Aristófanes, né? Que ele esse dramaturgo grego e ele tem salientaram assim que ele teve uma formação mais requintada, né? Ele teve com Sócrates, Eurípides, Pindaro, né? O Píndaro, não sei. Então, o século de Péricles é um século que salientou bastante, né? Conhecido como representativo e brilhante para a civilização grega antiga, né? Acho que tem isso, né? E para Aristófanes, o amor é a busca constante e incansável por a outra metade, a fim de restabelecer as origens do primitivo, o todo, e não se trata somente da união sexual, mas que a alma de um quer a alma do outro. E, inclusive, aparece no banquete do Platão, né? Quando, quando o diálogo ali, né? O homem com 2 olhos, 4 pernas, 4 braços e assim por diante, né? E eles pretendem, então, igualar-se aos deuses, e Zeus, então, ordena que seja dividido ao meio, e o cirurgião divino, então, costura a frente de cada um com sexos diferentes. Então, acho que, né, tem essa característica do Aristófanes querendo fazer uma união, né? E tu falasse assim que ele escreveu várias peças, né? E muitas peças muito vinculadas às mulheres, né? As Tesmosforiantes, né? Uma das peças, a outra Assembleia de Mulheres, né? E sempre dentro do aspecto do humor do cômico, né? Onde, claro, eu acho que, pelo que eu entendi, a tragédia era mais valorizada que o cômico, né? Não sei se tu também concorda com isso. E também pesquisei a vida das mulheres atenienses, né? Que tu colocasse, assim, uma vida dedicada à casa, à vida conjugal, né? Sempre são tuteladas por homens, os casamentos ficavam entre 14 e 15 anos, e as mulheres espartanas eles eram menos bárbaros com as espartanas, né? Atenas era para mais erudição e a Esparta mais para guerreiros e jogos. E as espartanas podiam casar, tinham mais tempo, mais velhas no casamento, né? E um aspecto que eu achei também da característica da vida das mulheres na época sobre uma poetisa chamada Safo, né? Ela é considerada um ícone do relacionamento homossexual, mas a poeta escreveu tanto sobre o desejo de mulheres quanto por homens. Então, essa Safo vivia na ilha de Lesbos, né? A palavra lésbica vem do latim lesbios, e originalmente ela é referente aos habitantes da ilha. E a ilha foi um importante centro cultural onde viveu a poetisa Safo. Então, né, é interessante que tem uma poetisa nessa época que se salienta, né, algo novo, assim, algo que não era permitido para as mulheres, né? E aí eu me lembrei da música do Chico Buarque, né? As Mulheres de Atenas. Eu acho que eu fui olhar a letra. Eu vou ler a letra, porque eu acho que retrata bem isso que aparece na peça, né? Então, começa assim: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas,
sofrem por seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Eu acho assim a letra do Chico, como sempre, brilhante e consegue traduzir bem o que se passava na época. Até parece que ele estava dentro, né? Então, eu acho que essa letra já nos mostra o domínio e a força do homem, né? E uma posição de subserviência da mulher, né? Então, eu acho que eu trago um pouquinho da peça em partes assim importantes que eu acho que é interessante, né? Como tu disseste, Lisístrata significa aquela que dissolve os exércitos, né? Então, ela está no início da peça, ela está entristecida com o afastamento do homem guerreiro. A guerra atormenta as mulheres. Então, ela faz uma convocação entre as mulheres para se recusar ao sexo. Então, a sua convocação junto às outras mulheres é um desejo da retomada de paz no lar. O homem precisa retornar à sua função dentro de casa e voltar ao lar, essa é a reivindicação, né? Não me parece um manifesto assim feminista, né? Elas não querem igualdade, elas querem trazer os homens de volta, né? Mas eu acho que tem uma mudança de posição, há uma reivindicação para uma mudança de posição, né? Tomar uma posição mais ativa, né? Então, esse cenário, né, de Atenas, no meio dos rochedos, atrás da gruta de Pan, e no fundo a Acrópole, como tu falasse, né? Então, elas estão reivindicando a presença dos maridos, vivem como sendo viúvas, né? E solicitam que os maridos retornem colocando assim a vida familiar em primeiro lugar, né? A Cleonice é a vizinha dela, com quem ela dialoga bastante, né? E, e ela pergunta por que a Lisístrata está tão entristecida, né? Então ela faz um desabafo e diz assim: me envergonho de ser mulher. Sou obrigada a dar razão aos homens quando nos tratam como objetos, boas apenas para os prazeres do leito. A Cleonice fica descrente, assim, como vamos nós mulheres derrotar os homens, né? Então, elas não acreditam essa movimentação, né? Aos poucos, outras mulheres vão chegando, e a Lisístrata, então, apresenta a ideia, dizendo assim, vocês terão que se abster daquela pequena parte do homem que mais o classifica como tal. Ué, por que viram as costas? Aonde é que vocês vão, né? Então, quando ela faz a proposta, as mulheres querem se retirar, porque tem que fazer uma renúncia às delícias da sexualidade, né? E aí elas vão debatendo, vão conversando, e aparece Lampito, né? E Lampito, em seguida, reconhece a importância, é uma outra mulher que, então, reconhece a importância da proposta, né? E ela, Lisístrata, diz assim, você é a única que merece o nome de mulher, né? Então, o diálogo segue e a Lisístrata mostra como é que elas têm que fazer, têm que ficar frias como cadáveres, se os maridos se aproximarem, né, dizer não. Diz assim, uma frase diz, sobretudo se nossas mãos permanecerem inertes, eles logo se cansarão. No amor, as mãos são preciosas. Então, ela vai dando, inclusive, vamos dizer assim, detalhes de como fazer, né, de como faziam as mulheres, né, nesse encontro amoroso, né. E, a, então, a Lampito é uma espartana, isso que eu acho importante, assim, né. Ela não perde a oportunidade de mostrar a diferença entre os atenienses e os espartanos, e dizendo que os espartanos conseguiremos, os espartanos vão entrar, as espartanas vão entrar nessa solicitação da Lisístrata, né?
Então, então fazem esse trato, né? E neste mesmo momento, as mais velhas se aproximam da Acrópole, fecham a Acrópole e se apoderam do tesouro, né? E, 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 e vem um coro de velhos que diz o seguinte: a vida é uma surpresa atrás da outra. Levantamos de uma perplexidade para cair num espanto maior. Quem iria dizer que as mulheres que nós cuidamos, vestimos e alimentamos teriam a ousadia de se apossar da imagem sagrada de Atenas, fechando a Acrópole com trangas e ferrolhos? Então, os homens começam a se revoltar, né? Tu falaste no comissário que aparece também, né? É um comissário que tenta acabar com toda essa movimentação e tem uma discussão. Então, eu acho que a importância assim esse encantamento que a Lísia tá nessa força que ela tá, eu acho que mostra uma posição, né, de virada, né, de passiva para ativa, né? Então, eu acho que essa é o encantamento com a leitura de hoje, né? Claro que naquele tempo isso não seria possível, por isso que é uma peça cômica, né? Mas se a gente fizer essa leitura para os momentos de hoje, para a atualidade, eu acho que ela está também dizendo assim, ó, a mulher precisa sair de uma posição passiva para uma posição ativa. Ela tem também condições de fazer propostas e ganhar nessas propostas, né? Então, o comissário, né, que é o representante da lei, não deveria até ficar numa posição mais neutra, né? Mas assim ele tem uma tendência da cultura, né, como homem, né? Então, elas vão discutindo, o comissário vai dizendo, tem realmente aquilo que tu disseste, assim, a proposta que as mulheres fazem, então, para que o uso da experiência familiar, da tecelagem, da condução da família, seja um modelo para governar, né, Atenas. E mais para o final da peça, aparece o marido de Mirrina, né? Que ele vem chegando de barco, né? É o Cinésias, né? Desenvolve com ele a chegada do desejo, então ele chega desejoso da sexualidade, então seria o representante do desejo do homem. Então, aí é a hora de pôr à prova os votos feitos entre as mulheres, né? E tem toda uma cena, né, de a tentação que a Mirrina faz em relação ao marido, o marido quer entrar no leito conjugal, tem toda uma sensualidade, ela se nega, ela faz uma cena, ela volta, então tem um jogo aí de sedução bastante importante, né? Mas acaba, então, sendo vencida a proposta e as mulheres, então, ganham a disputa, né? Então, todos esses discursos e práticas surgem. Eu imaginei assim a questão do mando, né? O controle. E aí me veio a lembrança da dialética do senhor e do escravo, né? Do Hegel, onde ali o desejo aparece no papel mais importante das mulheres, né? Então, nesse texto, o Hegel aborda o autoconhecimento, a hierarquia ou a dependência nas relações humanas. Também a gente pode lembrar do Schopenhauer, me lembrei, do dilema do ouriço, né? Que precisam do outro para se aquecer, entretanto, isso implica em sentir a dor pelo espinho do outro, né?
Nisso, aprende a consciência de seus espinhos do ser, né? Então, esse dilema do isso e a dialética do Hegel nos remete de volta a Lisístrata, que, de posse de seu desejo de paz, aciona que algo precisa ser estancado para alcançar os seus objetivos. Sair da dependência e da estatização leva a uma ação específica que envolve a falta e cujo retorno tem os seus benefícios. Então, enfatizando, então, na peça, este olhar para somente a falta de algo pode acionar mudanças e progressos, né? Então, a falta da realização do desejo faz com que haja um outro modo, né, de organizar a família, que é o desejo dela, né? Então, a Lisístrata sai da condição de escravo, que é desprovida da consciência, da própria existência e das capacidades. Sendo assim, torna-se ferramenta do Senhor, não, ela vira o jogo, né? Então, nossa Lisístrata nos mostra a possibilidade de virar posições e toma o poder para si, fazendo o antigo senhor como escravo e assim assumindo a posição de senhor. A partir desse princípio, percebemos que nem mesmo o senhor está livre da falta de conhecimento de si próprio, pois afinal tinha fraquezas que foram exploradas por seu subordinado e por isso se tornou, ou voltou a ser um escravo, talvez não um escravo de seu senhor, mas um escravo de si mesmo, né? E eu acho que essa peça nos dá realmente assim uma posição através dos tempos, né, que aconteceu na Grécia, aconteceu na peça, a posição que a mulher vem sendo, né, colocada através dos tempos e que é um momento de reflexão, né, de todas essas posições que começaram há tanto tempo atrás, né? Esses dias, essas semanas atrás, teve na sociedade, na atividade da COAP, o Cláudio Castelo Filho apresentando um texto da submissão à autoridade e à responsabilidade por si mesmo, né? E nessa ocasião que a gente dialogou sobre a questão da submissão, a responsabilidade de si, dois colegas trouxeram novas pesquisas como elemento, exemplificando novas pesquisas sobre as descobertas de estudos paleontológicos que fazem uma reversão da posição da mulher. Os esqueletos enterrados com armas dentro de um olhar falocêntrico foram vinculados aos homens, mas após os exames de DNA mostram serem mulheres, né? Então, eu acho que a partir da ciência, a partir de descobertas e pensar novas posições, coisas novas vão aparecendo que pode mudar o olhar também, né? Então, eu acho que essa descoberta nos leva a pensar e questionar quais os pontos que levaram a civilização a se organizar em torno do falocentrismo, né? Porque foi dada à mulher uma posição menos vigorosa e secundária na constituição da sociedade, cultura e família, né? Entretanto, diversos movimentos sociais vêm trazendo à tona importantes questionamentos e reposicionamentos. A psicanálise vem contribuindo com essa virada, ampliando o estudo do binarismo, olhando para o transgênero e tentando reverter o machismo estrutural. Então, foi um prazer o contato foi muito prazeroso o meu contato com a peça, né? Ela soube encaminhar o que queria, convocando as mulheres a sair de uma situação passiva e colocar seus desejos de forma ativa. Temos um exemplo de uma mulher plena de seus encantos, poderes, de seus desejos e a feminilidade. Além disso, soube fundamentar suas reivindicações direcionadas ao amor. Acho que ela emite uma esperança de referendar quando a mulher toma uma posição ativa.
Então, a peça político-social, quando principalmente se amplia para os momentos do maltrato e do feminicídio, que a gente tem estudado e tem visto tanto hoje em dia, né? Então, outro aspecto assim que na leitura eu fui pensando, organizando também, pensar na questão do falocentrismo, né? Me parece, em alguns momentos, estar relacionada às experiências do colapso do vínculo com a mãe e o ressentimento do poder feminino, o gestar, né? O que a mulher representa e o que aciona, né, nesse poder falocêntrico. Então, há um poder no corpo feminino, isso que acho que é uma questão bastante importante, ou seja, a mulher pode determinar se segue, por exemplo, com uma gestação independente do homem querer, né? Eu acho que tudo isso também mexe com os questionamentos e a sociedade, né, nessa questão, né, do falocentrismo, né? E outro aspecto que eu gostaria de estar, né, na minha hora, que eu gostaria de salientar, a questão da sedução, né? E aí eu me lembrei do Canto das Sereias, do Ulisses, né, na peça, na história, né? As irresistíveis sereias sendo seres demoníacos, onde o homem não resistia aos seus encantos, né? Mas Ulisses conseguiu, mas ele precisou ser amarrado, né, para chegar a retorno à Troia. Então, eu acho que a sedução é uma arma desde o bíblico Adão e Eva, né? A serpente seduz a Eva e essa, com a mesma arma, chega em Adão. Por que a serpente não foi no homem, né? A mulher, nesse momento, é mais corruptível dentro de uma visão grego-judaica, eu acho que dentro desse olhar, né? As mulheres têm um humor alterado, têm um humor histérico, eu acho que fecha com o que o Leonardo estava dizendo, né? A sexualidade feminina é muito mais na mulher, né? Então, é isso, é isso que eu pensei, assim, para a gente ir discutindo e trazer a Aristófanes ao mundo atual e a Lisístrata como uma guerreira, né, tomando posições de uma atitude ativa, saindo da posição passiva. Muita coisa para discutir, né? Muito, muita coisa. Muita coisa para discutir. Quem quiser participar da discussão, basta clicar na mãozinha abaixo na barra, que eu vou chamando por ordem de inscrição, tá? Nós já temos um inscrito, o Juarez Guedes Cruz, então vamos, Eunice, tu coloca o Juarez na tela, e aí eu acho que a gente pode começar, né, Leonardo, Heloísa, podemos começar essa discussão, e os outros que quiserem participar, todos são bem-vindos. Temos a Jussara Dalzotti também. Ó, opa! Acendeu a luzinha. Tá. Então, Bom, tá. São as mágicas, os deuses gregos que isso aí, isso baixaram, aí. Isso o né, e querem Leonardo se entende mais manifestar. Leonardo Vocês entende são os mais que deuses nós. gregos. Bom, parabéns ao Leonardo, à Heloísa Toneto e obrigado, Regina, por juntar essa dupla tão legal. Há uns 20 anos atrás, eu assisti uma montagem da Lisístrata, a Greve do Sexo, lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro muito dessa montagem, até queria contar para vocês como era, né? E ouvir a opinião do Leonardo sobre as características dessa montagem e também a Heloísa sobre alguma compreensão. Era o seguinte, as atrizes da peça, todas elas, sobre a túnica, elas usavam seios postiços na forma de uns cones muito exagerados e coloridos, tá? E elas representavam toda a peça com esses seios, né, à mostra, tá? E elas, lá pelas tantas, saíram do palco
e tiveram uma atitude completamente debochada com relação aos homens que estavam assistindo à peça. Eu estava sentado numa das primeiras filas, na ponta dessa fila, e uma das atrizes se dirigiu até a minha poltrona, sentou no braço da poltrona e pegava o bico do seio e espremia o bico do seio em direção ao meu rosto, como se estivesse pingando leite assim no meu rosto. Bom, a gente passar de espectador da peça para uma posição onde está todo mundo, né, luzes ali, as atrizes olhando, as outras pessoas, né, que estão ali ao lado olhando a situação, elas conseguiram deixar os homens da plateia, ou alguns homens da plateia, ou seguramente eu, né, numa situação meio envergonhado ali, meio sem jeito, né, na frente daquelas mulheres todas com todo aquele poder. Então, Leonardo e Heloísa, eu queria assim, né, eu quis contar essa minha experiência para ver o que que vocês, né, o que que tu, Leonardo, acha se isso, né, vem ao encontro do espírito do Aristófanes ao escrever essa peça e tu, Heloísa, também como tu, né, eh, compreendes essa situação. Mas foi muito interessante a montagem. Vou primeiro ou vai você, Heloísa? Pode ir? Deve ter sido muito legal essa montagem mesmo. E acho que essa ideia dos seios postiços, eu acho que vem muito a calhar, sim. Os personagens da comédia, eles usavam também algo semelhante. Eles usavam um falo de couro enorme, Hum. amarrado na roupa. E, por vezes, isso aparece nas peças, de forma direta, né? Acho que, inclusive, na própria Lisístrata, aquela pergunta que ele tem na mão, não me lembro se é nessa peça ou em outra, mas por vezes isso aparece de forma textual, referências a esse falo de couro, que para os gregos era muito engraçado, né? Para eles, um pênis enorme era algo cômico. A gente vê nas representações dos sátiros, né? Eles têm sempre um pênis enorme e as estátuas dos heróis, dos atletas, têm um pênis pequeno. Para eles, esteticamente, era mais bonito o pênis pequeno e o pênis enorme era uma coisa bestial e engraçada. Uhum. E sobre isso da quebra da quarta parede, eu acho que também é super apropriado com relação ao espírito da comédia antiga, né, desse momento da parábase, que o coro se dirigia à plateia, e a plateia ateniense não ficava quieta, né, eles ficavam gritando, fazendo barulho, a tal ponto que existia uma polícia que ficava no teatro e que era responsável por dar porretada nas pessoas quando elas estivessem fora de controle, Isso eu porque não devia... fiz. Não precisou levar a porretada. Ótimo. Eu acho que a peça fez efeito contigo, Juarez, te deixou paralisado, assim, É. vamos dizer assim, porque é uma atitude agressiva, né? É uma atitude agressiva em relação aos homens, tu representando ali, né? Eu acho que esse contraste entre o passivo e o ativo, e um ativo, não só um ativo para, vamos dizer assim, ganhar uma coisa boa, mas é um ativo para deixar o outro sem palavra mesmo, né? Então, eu acho que o objetivo da peça era sacudir. Eu acho que tu te sacudisse de uma certa maneira pelo impacto, né? Eu acho que Heloísa, eu pensando depois, a minha sensação foi mais uma coisa assim, não agressiva, mas é como se elas estivessem dizendo assim, olha, vocês homens que se acham isso. tão poderosos, que vão para a guerra, isso e aquilo, olha só, quando nós mulheres resolvemos de alguma maneira reagir, olha o que que a gente consegue fazer com vocês. Né? Achei Hum, muito interessante assim a postura delas. isso. A minha Acho que é mais ou pergunta, menos, acho que é mais ou menos a ideia dessa peça, né? Isso. A mulher sair desse papel sumiço e ir para um papel mais ativo e controlando essa agressão dos homens, né? Uhum. Sara, tu ia falar, eu te interrompi, desculpa. não, imagina, eu ia dizer que eu ia perguntar para vocês, primeiro, parabéns para a Heloísa, para o Leonardo, super interessante
o jeito como vocês abordaram esse assunto. Eu não sei nada, nem sabia do que se tratava essa peça, né? Mas eu fiquei curiosa e eu ia até perguntar para Maria Regina por que escolheram Aristófanes e Lisístrata neste momento. Mas eu adorei, sabe, especialmente a parte histórica que o Leonardo trouxe, que eu não tinha essa noção, e onde tu vê as raízes do que está presente ainda em sociedades como o Afeganistão, o Irã, onde a mulher é tratada exatamente da forma que o Leonardo descreve como é que era a mulher tratada em Atenas, ou em algumas outras cidades, mas parece mais em Atenas. Então, Uhum. achei bárbaro que nós vemos, né, o século IV presente no século XXI, em alguns países, né, onde essa cultura se mantém desta forma, né, que a mulher não pode falar, a mulher tem que estar escondida, a mulher tem que estar dentro de casa, ela não pode sair na rua desacompanhada, e uma série de coisas. Então, achei bárbaro isso, né? Uhum. E também achei bárbaro, que a Heloísa trouxe, como este movimento das mulheres por emancipação começa lá no século IV, né, e se mantém até hoje, claro, com muitos progressos e desenvolvimentos que a gente tem, né? Mas achei muito legal e fiquei curiosa por que vocês escolheram esta peça e esse autor. No Eu mais, fiz, parabéns. eu fiz a mesma pergunta para Maria Regina quando nós estávamos esperando o horário, né? É, É que a gente sempre procura, no café literário, trazer alguma coisa mais clássica, né? E acho que esse momento também de guerra que o mundo se encontra, né? Porque é a primeira obra pacifista, não é isso, Leonardo, que se tem notícia. E ela parte, a princípio, de mulheres, né? São mulheres que usam a sua passividade, a sua sexualidade ativa para constranger os homens, Juarez, e Uhum. colocá-los sentados quietinhos no seu lugar. Então, eu Boa. achei muito interessante, né? Essa é. ideia assim, de se falar sobre essa questão. Eu fiquei pensando no Aristófanes, porque o que tem nele, o que tinha nele, vamos dizer assim, vamos dizer assim, para cutucar exatamente uma posição. Ele deu voz às mulheres na peça, né? Uhum. E o que seria isto, né? Claro que a gente não vai poder ler, mas levantei a possibilidade assim, o que teria dentro dele em termos do feminino, né? Ele, como seu feminino, com a sua parte feminina, que todos nós temos, homem e mulher, né? Foi acionado para que ele, porque ele não fez só a Lisístrata, ele fez mais peças. Essa Tes, Tesmoforiantes, né? As mulheres se reúnem para se vingar do dramaturgo grego Eurípides, um misógino, que em suas tragédias desvaloriza o sexo feminino. Festas celebradas pelas mulheres de Atena em honra, na peça, né, em honra de Deméter e de Cora, ocasião em que a presença masculina era proibida nessa festa, mas não tem uma presença de liderança como na Lisístrata, né? A Lisístrata tem uma liderança ali, né? E a outra Assembleia de Mulheres retrata uma revolução feminina em que as protagonistas exigem a tomada do poder em Atenas, garantindo que são melhores do que os homens para administrar a cidade, né? Então, realmente, eu fiquei pensando quem seria o psiquismo, né? Todo o psiquismo do Aristóteles para dar voz a essas mulheres, o que o Freud vai fazer depois, né? Na sua, na sua montagem, na sua colocação das histéricas que ganham voz e as mulheres ganham voz na psicanálise, né? Então, eu fiz essa correlação. É bem interessante mesmo. E é curioso que na recepção, essa é uma peça tomada como uma peça, a gente pode recebê-la como uma peça feminista e ela é recebida dessa forma. Tem um artigo muito interessante
chama Aristophanes' Lysistrata, The Liberian Sex Strike and the Politics of Reception. É uma peça, é um artigo que faz toda uma revisão de movimentos pelo mundo todo que foram semelhantes assim a Lisístrata. As mulheres fizeram uma greve de sexo e conseguiram acabar com um conflito. Então, nem sempre inspiradas pela Lisístrata, às vezes num lugar na África que ninguém tinha ouvido falar de Lisístrata, mas casos semelhantes, né, que depois foram vistos à luz de Lisístrata. Então, a recepção da peça é uma recepção que, de uma forma muito diferente da que foi na época. E certamente não era a intenção do Aristófanes, acredito eu. O Aristófanes, na verdade, era um cara extremamente conservador, que não gostava tanto da democracia, e que está colocando as mulheres em palco nessas peças para fazer uma crítica da democracia. A situação está tão errada aqui, a democracia é tão ruim que se a gente colocasse as mulheres para governar ia ser melhor do que isso que está acontecendo. E Atenas vai sofrer um golpe em seguida, né? Eles vão estabelecer uma oligarquia com partidários dessas pessoas que eram críticas ao regime democrático. Então é muito curioso que a intenção do Aristófanes certamente era completamente oposta à que a gente acaba lendo a peça. Mas isso pouco importa, né? Isso é só um interesse histórico. Cada um tem uma visão, né, Leonardo? Eu acho que ele tinha isso, né? Mas a gente está levantando um outro ponto, né, na atualidade, né? Regina Klarman, conseguiu o microfone? Consegui entrar, eu estava ouvindo desde o início e não conseguia acessar. Achei que era até minha conexão, mas não. Eu gostei muito também, todo esse aspecto do feminino que vocês estão levantando, e eu estava tentando comentar aqui com a Maria Regina através do ar, o quanto o segredo dos prazeres da sexualidade são guardados pelas mulheres. E o quanto ele ressalta, o autor ressalta isso como algo assim de, apesar da posição que ele coloca a mulher, esse poder que ele coloca para o feminino também, né? Uhum. Ele salienta o poder, né? No silêncio, muitas vezes, né? Quantas peças a gente vê, quanta coisa que a gente vê na literatura do silêncio do feminino, mas esse poder todo que tá por baixo disso, né? Uhum. E eu acho que um aspecto importante, né, é assim, ó, é o desejo aparecer, né? Uhum, O que que, vamos dizer assim, o que que eu posso manifestar do desejo, o que que eu não posso manifestar, né? Então, elas também têm desejo, só que elas seguram o seu desejo em prol, né, de uma conquista. Então, essa possibilidade de renúncia para conquistar algo maior, né, uhum. que aparece. Porque na discussão ali, algumas, como que eu vou me negar a deitar com o meu marido? Como que eu vou me negar a fazer sexo? E o meu desejo, onde é que fica? Né? Até que essa espartana disse, não, nós vamos conseguir. Os espartanos conseguirão mais do que as atenienses até, né? Ela já Mas é tira interessante, um pouco político da mas questão. é Como é que é, interessante, Regina? é interessante também a gente pensar bem no início da peça, quando a Lisístrata chama todas as mulheres, ela diz, se fosse uma orgia, todas estariam aqui. Quer dizer, ela Uhum, começa assim, né? Então é muito interessante isso também, que mostra o prazer das mulheres, o desejo que as mulheres carregam dentro delas, mas que se mantinham caladas, né? Até Isso. que, tinham que hein, ser. Leonardo? Até que a Lisístrata chama todas a Sim. ação, né? Essa questão do desejo é bem interessante, porque a peça faz sentido porque o Aristófanes, como mencionei, é conservador, e esse elogio que ele faz aos espartanos não é gratuito, ele tem simpatia. Ele e os outros simpatizantes ali, oligarcas que querem derrubar a democracia, têm simpatia com os espartanos. E essa peça faz sentido porque o Aristófanes está falando com um homem comum, cuja fonte de prazer era sua esposa. Mas o homem rico
tinha outras fontes de Não. prazer, e essa peça não faria tanto sentido se fosse simplesmente Ah, para eles. Os homens ah, ricos se envolviam com garotos, tinham prostitutas a seu dispor, tinha várias classes de prostituta, né? Tem a prostituta de rua, a porné, que é a mais baixa, e tem outras prostitutas mais requintadas, a flautista, a letres, que você, quando ia fazer um banquete na sua casa, você chamava ou uma dançarina, ou uma flautista, que ia lá para fazer acompanhamento musical e também para dormir com os convivas. E tinha também as retairas, né, que funcionavam mais como uma gueixa, assim, uma mulher requintada, sofisticada, estudada, cujo favor você não comprava, simplesmente você tinha que ter uma relação com ela, dar presentes e passar tempo com ela, e se ela quisesse, ela dormia com você. Então, Se ela quisesse. se ela quisesse, como uma gueixa, né? E, hum, além disso, a questão da pederastia, né, do sexo com garotos. Então, tudo isso estava a dispor do homem rico, né? E o homem pobre tinha uma vida muito mais simples. E é para o homem pobre que o Aristófanes está fazendo a peça, né? E no mundo desses homens pobres isso faz todo sentido. O prazer dele é com as mulheres. Depois do casamento, assim, na adolescência, antes do casamento, também os homens pobres tinham relações homossexuais, mas depois do casamento isso acabava ficando um pouco mais restrito para os pobres, né? uhum. Ver como essas ilustrações históricas fazem a gente entender melhor, né? Tem ângulos diferentes, né? A peça tem outros olhares e outras leituras também que podem nos ajudar a amplificar muito mais, né? E o Esse olhar. desenvolvimento todo do pensamento, né? Como Leonardo está nos dizendo, da democracia, por onde começa, né? Importantíssimo. E aí, pessoal, tem tanta coisa para a gente ficar pensando, né? Tanta informação. E como a Jussara falou também, né? Como o passado está no presente ainda, né? Uhum. Reverberando. Eu pensei nisso, né? Como a visão da história o momento da Grécia, de Atenas, quando foi escrita essa peça, produzida essa peça, e esse quadro todo que o Leonardo nos trouxe, como enriquece a compreensão, né? Porque se a gente vai olhar somente a peça fora do contexto, Uhum. perde muito, né? Então foi excelente esse convite feito ao Leonardo. Uhum. Fico feliz. Eu estava um pouco ansioso, sem saber que se Uhum. tinha feito a lição de casa correta. Tá claríssimo, Muito, claríssimo, muito. muito Nota 10, Leonardo. É. Obrigado. Sabe o que eu ia te dizer? Porque eu mexendo com o Leonardo, assim, ó, ele tem 3 violões ali do lado. Eu ia fazer, eu ia te cutucar, quem sabe tu canta o Chico Buarque para nós agora. As mulheres de Atenas O fazer Chico Buarque eu uma. estou enferrujado, mas eu me interesso muito por essa questão, é uma questão principal da minha pesquisa, que é musicar a poesia antiga. E Olha, eu traduzi o Édipo, pela Todavia, o Édipo Tirano, e traduzi a Antígona, que ainda não foi publicado. E o meu interesse nessas peças é justamente olhar o coro e traduzir o coro de modo que a tradução caiba numa mesma música que eu fiz para o texto grego. Tem um Que livro bem legal. interessante que se chama Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental. É um livro bem polêmico que fala que a gente herdou uma tradição de leitura via Aristóteles, via poética, que despreza o coro, despreza o espetáculo. O próprio Aristóteles fala que então, essas são as partes que compõem a peça na tragédia, e de todas elas, o menos importante é o espetáculo, o mais importante é o enredo. E essa foi a tradição que a gente herdou, né? Ignorando o papel da apresentação, do espetáculo, e o papel que tinha o coro, a tal ponto que muitas traduções você pega e nem tem nenhuma anotação de que isso aqui é um trecho coral, está traduzido como prosa, mas aquilo lá era canção, e não era simplesmente canção, era dança também, o coro cantava e dançava isso. As canções eram geralmente estrofe, antístrofe e epodo.
o coro dava voltas na orquestra cantando a estrofe, depois dava voltas para o outro lado cantando a antístrofe, e depois se dirigia para a plateia parado para cantar o epodo, ou dançando parado, talvez. E tudo isso é perdido na maioria das traduções, né? E quando eu traduzi o Édipo, eu musiquei os coros e fiz uma tradução que coubesse na mesma melodia para o português também. E tem no meu canal do YouTube, se vocês tiverem interesse. Eu não vou tocar o Que violão legal. aqui agora, mas se quiserem olhar depois, tem lá. Eu musiquei quase todos os coros, não terminei de musicar todos ainda. Mas se procurarem Leonardo Antunes, Édipo, vocês vão encontrar na internet. Legal, Leonardo. E musiquei muitos outros também. Musiquei a Safo, musiquei Anacreonte, Miminermo, Íbico, Alceu, Alckmin, tudo quanto é coisa eu musiquei. Alguma coisinha, uma outra. Que maravilha. Vamos atrás, então. Por que tu, vamos dizer assim, o coro, ele tem uma função, de dizer as coisas que não podem ser ditas, seria isso? Ou isso é uma visão muito parcial da coisa? O coro na tragédia, ele representa uma visão do cidadão comum. E ele se envolve com a ação e ele dá conselhos para o protagonista, mas não tem muita capacidade de influir na ação, né? Então ele representa essa visão média do cidadão e ele está preocupado com esse herói que, na tragédia, né, um herói do passado mítico colocado dentro de questões da polis democrática, onde aquele ideal heróico e aquela visão de mundo já não se encaixa mais e aquilo já era um problema. Na tragédia, desculpa, na comédia, o coro já tem essa função diferente, como mencionei para vocês, né? Você tem dois semicoros que vão brigar entre si durante a peça toda para tentar resolver a questão principal da peça. E em algum momento eles vão entrar em reconciliação e aí tudo vai terminar bem, né? Sempre é desse jeito. Na comédia e na tragédia são funções diferentes que o coro tem. Interessante. E fica muito rica essa compreensão que tu está Uhum. nos proporcionando, né? É muito interessante. É uma noite de grande aprendizagem, né? Para mim, ao menos. Muito, muito. Espero que para todos também esteja sendo. A gente não consegue nem imaginar o que era isso, né? Porque, como eu mencionei, por exemplo, a Lisístrata começa com os personagens conversando e num determinado momento entram as velhas, depois entram os velhos. E eles não estavam simplesmente entrando, eles estavam entrando e quem foi assistir não sabe que fantasia que eles estão. Às vezes é uma fantasia maluca. Por exemplo, nas aves, o coro está fantasiado de aves mesmo. É uma coisa carnavalesca. Eles chegam dançando e cantando e tomam seu lugar na orquestra. Então é um momento assim apoteótico, logo no início da comédia, que fica completamente perdido para a gente no texto, né? Isso passa batido, a gente nem sabe o que está acontecendo ali. Mas era um grande momento. E as canções do Aristófanes são muito boas. Isso fica muito evidente nas Rãs, que é aquela comédia dele em que Dioniso vai para o Hades para tentar trazer de volta algum tragediógrafo, porque não tem mais nenhum tragediógrafo bom, e aí ele faz uma disputa entre o Ésquilo e Eurípides para ver quem é o melhor tragediógrafo, e ele decide a coisa com uma balança de queijo, colocando os versos de cada um dos lados da balança de queijo para ver quem escreveu mais, para ver quem é o melhor poeta. É bem engraçado. Mas isso se vê ali porque ele faz paródias do Eurípides, faz paródias do Ésquilo, e ele faz canções lindíssimas, entendendo muito bem como funciona a dicção de cada um. O Aristófanes era um grande poeta. Apesar de fazer peças sobre escatologia e baixaria, ele era um grande poeta. Uhum. Uma questão que me passou e ia comentar, Juarez, quando tu mencionasse o episódio da peça, é interessante assim, né? Porque na Revolução de 60, que as mulheres começaram a se posicionar, tiravam o sutiã, né? Uhum. Assim, eu me lembrei, É. assim, da importância do uso do corpo, do seio, como algo que pode ser mostrado, que pode ser provocativo, que, né? Claro, retirar o sutiã seria ele se libertar da oposição, né? Do espartilho, das coisas No espartilho. opressoras, né?
Mas a questão do corpo, o uso do corpo, a proeminência do seio, né? Uhum. Vamos dizer assim, a proeminência do seio versus a proeminência do falo, né? Que faziam na peça também, né? Então, eu acho É, que tem. e se a gente pensa, né, na importância do seio na vida de todos nós como Uhum. fonte da existência, né, faz Exatamente. todo sentido. Uhum. A E questão do aí, fala, a questão do fala é engraçada porque a comédia nasce de rituais religiosos, de fertilidade, né? E um desses rituais envolvia procissões que carregavam falos gigantes, assim como tem no Japão ainda Uhum. hoje. E no Aham. início do Festival da Comédia tinha essa procissão que colocava um falo gigante, né, ali no lugar da plateia, como parte desse ritual religioso, né, de ritual de fertilidade. Uhum. então, pessoal, Me mais alguma? lembrei, sabe, eu me lembrei daquele filme, Leonardo, não sei se tu conhece, do Woody Allen, Melinda e Melinda, Uhum. Sim, em que adoro tem um esse grupo filme. de intelectuais que está discutindo num restaurante qual é a melhor forma de tratar uma história, sob a forma de uma comédia ou sob a forma de uma tragédia. Aí Na chega verdade. Melinda e a mesma história é contada nesses dois pontos de vista, né? Então, uma coisa que me ocorreu é se na Grécia, nessa época, a tragédia tinha, vamos dizer assim, alguma proeminência com relação à comédia, ou se não havia essa distinção. Adoro esse filme, é muito legal. Uhum. Uhum. É, muita boa lembrança. E sim, a tragédia certamente era mais bem vista, isso não tem dúvida nenhuma. Inclusive, elas eram de festivais diferentes, né? O festival em que aconteciam as tragédias eram as grandes dionisíacas, ou dionísias Ah, é. urbanas, que aconteciam na primavera, e no início da primavera. E o festival em que aconteciam as comédias eram as lenaias, que aconteciam no inverno, as dionísias rurais. E a Uhum. diferença entre esses dois festivais é que no inverno as cidades estavam isoladas entre si, não tinha como ter navegação, porque era muito frio. E, Uhum. por outro lado, no início da primavera, acabou o frio e a navegação é possível de novo. E era o momento também em que os aliados de Atenas chegavam com os tributos para serem pagos para a cidade. Então, no início das grandes dionisíacas, além de tudo, você tinha um desfile em que chegavam todos esses tributos, né? Todo mundo sentado no teatro, todos os cidadãos atenienses, e vem essa desfile de ouro e prata trazido pelos aliados. E além disso, também vinha o desfile dos filhos dos homens mortos, as pessoas que morreram na guerra. Os filhos deles eram criados pelo Estado e tinham a sua armadura custeada pelo Estado também. Eles recebiam nesse momento a armadura. Então, era todos esses momentos cívicos muito importantes antes do festival em que se apresentavam as tragédias. Era bem diferente do festival local das comédias. Uhum. Uhum. Pessoal, a discussão está maravilhosa, mas nós precisamos nos encaminhar para o final. Então, queria agradecer a todos que participaram, né, dessa discussão e passar a palavra final, então, para o Leonardo, para a Heloísa. Uhum. Bom, eu fiquei encantada, né, com a possibilidade de ler algo tão atual, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual em termos de movimento, né, da mulher, da recolocação da mulher na sociedade, né, com todas suas vozes, seus direitos e a sexualidade ainda, vamos dizer assim, o sexual extremamente importante como representação de Fundante. poder fundante, né? E isso eu achei assim espetacular. Me encantei com ela, me identifiquei assim a questão de poder fazer reivindicações, né? E como a gente pode ter voz e ativa. E aprendi toda o contrato com o Leonardo também foi muito importante porque nos deu um vislumbre sobre
sobre a Grécia, sobre Esparta, sobre a importância da guerra, né? Então, te agradecer o convite, Maria Regina, foi excelente a participação de todos também. Obrigado, fico Leonardo. muito feliz pelo convite, gostei muito de conversar com vocês, aprendi bastante com a Heloísa, gostei muito das perguntas, muito instigantes, e então agradeço o convite e fiquei muito feliz de poder conversar. Agradeço a participação de vocês, acho que foi uma noite de uma aprendizagem muito rica, Muito né? boa. Uhum. Boa, muitas coisas para a gente refletir, pensar e, quem sabe, até repetir, né? Esse convite aí, te ouvir cantar, Leonardo, aí, os teus coros todos, né? Bom, queria convidar todos, então, para o próximo Café Literário, que vai ser a Nota Amarela, do Gustavo Ketzer, que será no dia 12 de novembro, às 19h30, através da plataforma Zoom. Uma atividade, então, gratuita, as inscrições são pelo site www.sppa.org.br. Vai ser provavelmente uma noite musical. E teremos a participação, então, do próprio autor, que é o Gustavo Ketzer, e do nosso colega, o psicanalista Raul Hartke. Obrigada pela participação de todos, boa noite e até novembro. Até novembro. Até lá, que ótimo. Então, como é que se sai?